Estamos online? Estamos online. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aqui para a gente ter mais um dia de conversa. Como eu falei para vocês, né? Essa live, a live de ontem, foram conversas que nós tivemos sobre a meditação. Nós não estamos aqui hoje para meditar. Nós viemos aqui fazer um bate-papo rápido sobre a meditação e sobre os principais obstáculos que impedem com que a gente comece a meditar nesse início do processo da meditação. Então, para quem não estava aqui ontem, a gente falou sobre o medo, principalmente o medo da mudança, né? O medo de sair da zona de conforto e enfrentar esse novo caminho que a meditação propõe. Então, todas essas desculpas que muitas das vezes a gente usa, eu acho que a meditação não é pra mim, eu acho que eu não vou aprender a meditar é pra gente calma, isso tudo tá muito ligado com o medo de mudança, com o medo do que a meditação pode proporcionar na sua vida, né? Com o que você vai começar a ter que lidar a partir com o que tá dentro de você, que você não lida agora, que você vai ter que lidar quando você começar a meditar. E isso foi o que a gente falou ontem. Esse foi o assunto de ontem. E essa live, ela não tá salva aqui, ela tá salva lá pra galera que tá fazendo, que se inscreveu no curso Caminho para Meditação. Hoje nós vamos falar sobre um outro medo, que eu dei um pouco de spoiler aí no Instagram, né, nos stories mais cedo. Nós vamos falar sobre constância, ser constante. Mas eu não quero meditar todo dia. Eu acho que não precisa meditar todo dia. Essa era uma questão que eu tinha. Eu achava que eu controlava a minha meditação, né? A gente sempre se coloca nessa posição de controlador. Eu acho que eu não preciso meditar todos os dias. Eu acho que isso não faz sentido. Você já percebeu quando você faz dieta? Quando você faz algum exercício físico? Se você não tem constância, você tem algum resultado? E por que a meditação seria diferente? E por que meditar uma vez ou outra te daria algum resultado transformador? Existe alguma dieta que quando você faz alguma vez ou outra traz algum tipo de mudança? Existe alguma atividade física que você faz uma vez ou outra que traz algum tipo de mudança na sua vida? Não traz. Isso não existe. A gente precisa de constância. É óbvio, tá? E aqui eu quero deixar algo bem separado para vocês. Constância é diferente de obrigação. Meditar não é se obrigar a fazer isso. A gente tem que estar disposto a fazer. Você não tem que sentar para meditar por pura obrigação. Você tem que sentar para meditar porque você entende que dali você vai conseguir transformar a sua vida. Você entende que aquele é um momento seu de autocuidado, de autoconhecimento. É um momento onde você está se dedicando a você para o seu crescimento, né? Para crescer enquanto espírito, para crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano. A meditação não é uma prática para controlar ainda mais, para te gerar um processo ainda maior de ansiedade, porque muitas das vezes quando a gente não está conseguindo dar conta das coisas, a gente entra num processo de ansiedade maior ainda, achando que a gente tem que controlar isso. Não é isso. O que eu tô falando aqui é completamente diferente de controle de manipulação. Constância não é isso. Constância é você entender que você precisa dessa ferramenta. É entender que essa ferramenta te faz bem. E entender que sim, que você deveria meditar todos os dias, sim. Porque através desse autoconhecimento diário que a meditação te propõe, que você vai mudar o seu estado de consciência. Que você vai se tornar consciente de quem você realmente é. Que você vai mudar a sua vida.
Todos os nossos dias são diferentes. Todas as nossas meditações diárias são diferentes. E aí a importância. Um dia você tem um tipo de humor, no outro dia você tá com outro tipo de humor. Isso é normal, são as oscilações da nossa vida. E pra gente saber lidar melhor com isso, a gente deveria meditar todos os dias. Um dia a sua meditação vai ser muito mais profunda. Outro dia, sua meditação não vai ser tão profunda assim. E tá tudo certo. A prática é diferente a cada dia. Você experiencia coisas diferentes durante a sua prática, você experiencia coisas diferentes durante o seu dia. Essa é a importância da constância, de você se manter com... Ayla, aí você vira e fala, né? Ayla, é muito difícil eu me manter constante nessa prática. É muito difícil me manter esse hábito novo. Para isso tudo acontecer, demora tempo. A gente não inclui um hábito na nossa vida, a gente não tira algum hábito da nossa vida da noite para o dia. E por isso que a gente precisa de constância para meditar. Para que o nosso cérebro comece a interpretar que aquilo dali faz bem pra gente. A gente, né, eu costumo lá no curso de iniciantes para meditação, eu costumo falar a seguinte frase: a gente gera fome por meditação. Quando você não medita, você sente falta da meditação. É isso que acontece. Justamente por isso, por você estar habituado a fazer esse tipo de prática. Quando você deixa de escovar o dente, você não sente falta de escovar o dente. Óbvio que vai sentir, você faz isso há quantos anos? Você vai achar, talvez de início, até você fale, gente, tá faltando algo aqui, mas eu não sei o que tá faltando. Eu deixei de fazer alguma coisa, mas eu ainda não entendi o que eu deixei de fazer. Daqui a pouco você vai e fala, putz, já sei o que é. Não escovei o dente hoje. É a mesma coisa com a meditação. O seu cérebro vai se acostumando com essa nova prática, com esse novo hábito. E como é que você desenvolve isso? Praticando todos os dias. Ai, Ayla, mas eu só tenho 10 minutos. Ayla, eu só tenho 3 minutos. Meditação não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Eu só tenho 10 minutos para meditar no meu dia de manhã. E olhe lá, quando eu consigo 10 minutos, às vezes é 7. Mas também tem dias que eu consegui organizar a minha meditação, meu dia, né? Como é que eu posso falar? Organizei o meu dia passado para que eu possa começar um dia de uma maneira mais leve, mais tranquila, porque isso tudo é questão de organização, né? E a meditação também vem ensinar isso pra gente, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí eu deixo passar. Não é para você ficar controlando o tempo inteiro, mas é óbvio que no início dessa prática, a gente pode usar, por exemplo, um cronômetro para se aprofundar um pouco mais, aumentar o nosso tempo. Existem várias ferramentas que ajudam a gente ter constância na prática, desenvolver constância na prática no início. Com o tempo, depois de um tempo meditando, você não vai precisar mais usar dessas ferramentas. E com o tempo, você vai entender também, ok, hoje eu não meditei. E tá tudo bem. Só que pro início você precisa ter uma constância. E é óbvio, gente, que faltar um dia ou outro não vai fazer mudança. Mas a gente precisa ter uma percepção muito grande de, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Daqui a pouco você está uma semana. Daqui a pouco você está 15 dias. Por isso, é sempre um ciclo que vai se juntando. Por isso a importância da meditação, para você desenvolver o autoconhecimento e saber muitas das vezes por que você está deixando também de meditar. É meio confuso,
né? É muita informação ao mesmo tempo, mas se você parar para refletir um pouco, você vai perceber. Não só para a meditação, mas para todos os outros hábitos, para você desenvolver o autoconhecimento e entender qual é o tipo de procrastinação que você está fazendo. Por que você não está meditando? Talvez ela esteja mostrando para você algum tipo de processo que tem aí dentro que está sendo difícil você olhar. E aí é por isso que você talvez esteja fugindo da sua prática diária. Mas entende a importância da prática diária? Você só desenvolve um hábito novo na sua vida, seja ele qual for, gente. Seja ele qual for. Meditação, dieta, atividade física, parar de fumar, introduzir água, aumentar o consumo de água. Se você praticar. E como que você faz isso com a meditação? Da mesma forma com todos os outros hábitos. Criando gatilho positivo. Eu falo muito disso para os meus alunos, muito disso. Eu ensino vários tipos de gatilhos positivos para que você consiga trazer a meditação como um hábito diário. A gente precisa de constância. A gente precisa... Ela, mas eu não quero sentar todo dia e meditar. Tá bom, gente. Meditação você não precisa só fazer sentado. Meditação é um estado de consciência que você vai atingindo, né? Você entra nesse estado de consciência. E para fazer isso, você pode fazer em várias atividades diferentes. Eu ensino muito aqui no Instagram, coloco muito, por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e reclamam que às vezes não tem tempo por ter filho pequeno, correria do dia a dia, né? Eu falo, cara, medita no banho, né? Fica ali debaixo um pouquinho da água. Já ensinei até aqui como é que para quem tem agonia de ficar debaixo da água, coloca um pouquinho a mão no rosto. Sente. Traz a sua atenção para aquele momento que você está vivendo. Isso é meditação. É presenciar o momento presente. E aí, muitas das vezes, esse tema, né, todos eles, né, na verdade, estão interligados. A gente não quer ter constância na meditação porque a gente também tem medo de meditar. Uma coisa não está separada, né? Primeiro vem o medo, depois vem a constância. Não, todos esses obstáculos que a gente está falando aqui, eles estão completamente, né, interrelacionados. E uma hora você se torna mais consciente de um, outra hora você se torna mais consciente de outro. E é assim que funciona, gente. E é assim que funciona pra mim também, tá? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não consegui meditar. Não consegui. Geralmente, antes de fazer qualquer coisa, eu acabei de acordar, eu sento na minha cama e vou meditar. Hoje eu não consegui. Eu precisei dormir mais do que de costume porque eu tava cansada. E aí, o que eu vou fazer? Também eu vou ficar que nem uma louca, brigando comigo, brigando com a minha mente o dia inteiro porque eu não meditei? Ok, eu vou tentar em outro horário. Até agora eu não consegui parar o dia inteiro. Até agora eu não consegui. Vou tentar meditar à noite, mas sem me forçar. Se eu sentir que não é aquilo que eu preciso naquele momento, ok, aquele dia eu não consegui. Mas no dia seguinte eu vou voltar para minha constância, eu vou voltar para minha prática, né? A gente tem, é igual a dieta, né? Segunda-feira eu começo, a gente fica muitas das vezes esperando o momento perfeito, a hora perfeita, os filhos dormirem, a casa tá em silêncio, a casa tá limpa, organizada, tudo no lugar para você meditar. Sabe quando esse momento vai existir na sua vida? Nunca. A meditação não é uma prática que a gente tem que mudar a nossa rotina para vivenciar a meditação. A gente precisa incluir essa ferramenta na nossa vida, na nossa rotina, de acordo com a nossa rotina, para que ela consiga transformar a nossa vida.
E aí, quando a gente tem esse tipo de mentalidade, que você não precisa mudar a sua vida para incluir a meditação, e que sim, que você vai incluir a meditação na sua rotina, na sua vida hoje, aí você começa a ter constância, porque você começa a meditar 2, 3 minutos em qualquer lugar. Essa é a diferença, gente, para qualquer hábito, né? Esse obstáculo aqui é mais um obstáculo que fala de mudança de vida, né, de mudança de hábito, do que propriamente da meditação. No curso de iniciante tem uma aula só sobre hábito, só como o nosso cérebro faz para construir um hábito novo, para tirar um hábito antigo, porque não adianta eu falar de meditação se você não está incluindo a meditação na sua vida. Olha só que loucura. Eu vou falar de meditação, eu vou te dar uma aula de meditação para você sair de um curso e não estar meditando, não faz sentido nenhum. Não é esse o propósito do meu trabalho e não é esse o propósito dos meus cursos. Não mesmo. Eu quero que vocês usem a meditação para vocês mudarem a sua consciência de vocês, mudando o seu padrão de pensamento, mudando o seu padrão de controle emocional, né? O seu padrão de autoestima, o seu padrão de ansiedade, estresse, de relaxamento, insônia, olhando a sua vida de um olhar diferente, sabe? De um ponto diferente mesmo. E para isso eu preciso falar sobre isso com vocês. Ah, meditação é isso. Mas como é que eu crio constância? Eu sei o que é. Muitas pessoas às vezes me falam: Ayla, eu sei dos benefícios da meditação. Eu sei o que é a meditação. Eu sei o quanto ela pode me fazer bem, mas eu não consigo incluir a prática da meditação na minha vida. Ah, meu aluno querido, Rick, obrigada. Não adianta, né? Todo o processo aqui de trabalho que eu tenho com vocês é ensinar vocês a trazerem essa ferramenta. E para isso a gente precisa falar de outros assuntos que estão envolvidos com a meditação, como todos esses obstáculos que eu tô vindo aqui falar, né? O medo da mudança, que foi o que a gente falou na live passada, e agora a constância. Na verdade, gente, a persistência, a sua resiliência em querer realmente mudar de vida, né? Fazer com que a meditação te ajude. Hoje eu escrevi isso num stories e é a maior verdade. E eu quero deixar claro isso aqui de novo na live, para que vocês entendam o meu trabalho. Meu trabalho aqui é empoderar vocês em relação ao controle emocional, tá? Mas como é que eu faço isso? Eu te ensino uma ferramenta, mas eu não vou segurar na mão de ninguém e fazer esse caminho com vocês. Esse caminho é de vocês, porque vocês têm que entender a importância da transformação da vida de vocês. Vocês têm que deixar isso muito bem claro para vocês. Cara, por que hoje minha vida tá assim? E o que eu quero mudar na minha vida? Como é que a meditação vai me ajudar? Se é isso, se é esse o seu propósito, então tamo junto. Porque aqui eu vou te dar a base para você fazer isso, para você percorrer. E a primeira coisa que eu sempre pergunto é: por que você quer meditar? Você precisa saber. Você precisa saber. Porque aí, quando você deixar de meditar e você tiver isso grudado na parede do teu quarto, onde você dorme, grudado na mesa de escritório, grudado no banheiro, sei lá, na cozinha, em algum lugar, você vai olhar e falar: pô, tô me auto-sabotando. Realmente eu tenho que praticar. Porque aí você lembra de todas as experiências que você viveu quando você meditou. Né? Não dá, gente. Não dá pra gente querer fazer uma dieta e comer um doce todo dia.
Não dá. O nosso resultado depende da gente. A ferramenta tá aqui, eu tô ensinando a ferramenta, né? Mas quem vai construir o carro para andar não sou eu. Quem vai começar a sentar, meditar e fazer a mudança não sou eu. Quem vai entender a ferramenta dessa, a importância, né, a importância dessa ferramenta não sou eu. Porque eu já sei, né? Eu já passei por esse processo inicial. Então, hoje, eu sei da importância da meditação na minha vida. Eu sei o quanto ela me transformou. E eu sei o quanto ela ainda vai me transformar. Porque cada dia que eu medito é mais uma coisinha que eu me torno consciente. É mais um puta, isso tá aqui dentro, né? Tem que olhar isso aqui. Esse lado aqui agora. Ou então também, nossa, mas por que eu tô pensando assim? Isso não faz sentido. Isso não cabe na minha vida, né? Deixa isso para trás, passou. Eu tô falando por experiência própria, gente. Eu sei como é estar do outro lado, né? Antes de eu me tornar professora, eu era praticante de meditação. E não é só porque eu me tornei professora de meditação que eu não pratico. Eu pratico todos os dias meditação porque eu sei da importância. Antes de querer ajudar vocês, eu tô todo dia me ajudando na meditação. Porque se eu não me ajudar, qual é o tipo de energia que eu tô vindo trabalhar aqui com vocês? Entende? Então eu já estive desse lado aí. Eu sei o quanto foi difícil para mim sentar e meditar. Eu não conseguia. Eu era uma pessoa super... Vocês estão vendo como é que eu falo. Não sou uma pessoa completamente aquele perfil, né? Que todo mundo acha. Porque meditação não tem perfil. Meditação é para todo mundo. Esse é um outro mito aqui. Esse é um outro obstáculo dentro de um obstáculo que a gente está falando. Até porque eu falo pelos cotovelos, entendeu? E vamos nessa. E é assim. Eu achava que a meditação não era para mim. Eu tinha um pensamento muito acelerado. Eu não conseguia ficar sentada. Eu sentia dores no corpo tremenda de começar a me fechar e falar, cara, eu não tô conseguindo. Às vezes eu entrava em práticas de meditação e falava, gente, eu vou sair pior do que eu entrei, porque a quantidade de dor que eu tô aqui, vou precisar fazer 1 hora de alongamento aqui. E eu ficava. E eu fiquei até a hora que eu venci isso. Porque imagina o seguinte, você passa 30, 40, 50, 60, sei lá quantos anos, vivendo um tipo de hábito. Olha o quanto ele está enraizado na sua mente. Olha o quanto ele está forte na sua mente, sem você perceber a força dele. E aí você vem com um hábito super novo, né? E que muitas das vezes é completamente diferente da vida que você leva. Sabe o que acontece com o seu cérebro? Ele dá um tilt no início, ele fala, gente, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Mas essa pessoa ela tem que levantar, ela tem que trabalhar, o filho tá gritando aqui, ó, né? As contas estão chegando, tem que responder e-mail, e ela vai sentar para meditar, que isso, que loucura, o que você tá fazendo, vamos? A mente começa a entrar nessa briga com a gente, né? E 3 minutos, muitas das vezes, você não vai conseguir resolver. Ou muito pelo contrário, você vai conseguir resolver depois de meditar, porque dali você conseguiu relaxar a sua mente e ter a resposta que você precisava naquele momento, né? Hoje, né, depois de 8 anos meditando, teve uma dessa. Tava aqui sentada, enlouquecida, trabalhando. E em um momento eu olhei e falei, não tá funcionando. Não tá. Aí eu falei, ok, parei, fui tomar meu banho. E no banho, eu tive a resposta do que eu queria.
porque eu me deixei entrar nesse estado de relaxamento, nesse estado de entender que eu não controlo tudo. E é isso que a meditação faz com a gente. E aí, quando eu entrei nesse estado, eu ri. Eu tava tomando banho, eu ri. Eu falei, né? Quanta coisa a gente ensina, quanta coisa a gente aprende, mas quanta coisa a gente tem que sempre reforçar. Naquele momento que eu tava entrando naquela noia da minha mente, que é o que a gente faz diariamente, eu larguei, né? Porque é isso, e se tornar consciente é justamente isso, gente. Os problemas, eles vão continuar no mesmo lugar, tá? Só que você sente os gatilhos e você fala, opa, parou, daqui não passa. E aí foi o que eu fiz na hora, eu desliguei o celular, tava resolvendo um negócio no celular, desliguei o celular e falei, vou tomar banho. E muitas das vezes eu até levo meu celular pro banho, até por conta da meditação. Porque como eu medito muito no banho, eu coloco o celular lá dentro para escutar música. Só que nesse momento eu entendi que eu precisava me desligar completamente. E quando eu desliguei, aí a resposta veio. Então é esse estado, cara, é esse estado que a gente precisa desenvolver, né? E essa persistência com a gente, essa persistência de querer realmente transformar a nossa vida, de querer realmente meditar. A gente não constrói nada de um dia para o outro, nada. A gente constrói degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, e aí vai, né? E com a meditação é a mesma coisa. Ninguém vai chegar aqui e vai virar um Buda, um guru de um dia para o outro. E se também não for caminho para essa pessoa, né? A gente vai desenvolver a nossa transformação interna a partir do momento que a gente tiver persistência. E é isso que a meditação traz pra gente. Tá bom, gente? Esse é um outro tema que eu queria falar, que é a constância, a persistência sobre a meditação. Essa live não tá ficando salva aqui, ela tá ficando salva lá no grupo de quem tá fazendo o curso. E amanhã nós vamos entrar para fazer uma live muito especial, que é a mentoria de autoconhecimento. Então eu espero vocês por aqui amanhã nesse mesmo horário. Tá bom, gente? Boa noite e tchau!